Mais de 25 milhões de brasileiros sofrem atualmente com a doença do refluxo gastroesofágico. É o popular refluxo. A causa de tudo, na maioria das vezes, está relacionada com hábitos alimentares ruins e principalmente com a obesidade. Nessa semana, a gente vai entender o que é o refluxo, qual é a sua relação com a cirurgia bariátrica e metabólica, qual é o tipo de operação mais recomendada e quais os cuidados são necessários antes e principalmente depois da cirurgia. Veja o que vem por aí. Nossa reportagem explica como e por que o ácido que retorna do estômago é tão nocivo para todo o nosso sistema digestivo. Eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente come. Olha só. O alimento está entrando. Olha só. Aqui no estúdio, os médicos explicam como é feita a endoscopia digestiva antes da bariátrica. Hoje a gente sabe que se a gente coloca um calço na cabeceira da cama, um calço de 20 centímetros, a gente deixa a cama bem inclinada, isso acaba ajudando muito nesses pacientes que têm um refluxo bem exacerbado durante a noite, tá? A gente sempre recomenda o calço e não muitas vezes, alguns pacientes têm o hábito de colocar 2 travesseiros e aquilo acaba só inclinando o pescoço e não o tórax do paciente. Dá até dor. Dá até dor e não é efetivo. Então, geralmente um calço na cama é muito útil. E uma receita deliciosa que é a prova de qualquer nível de refluxo. Aqui está o patezinho pronto, bem colorido, bem saboroso. Podemos introduzir na dieta pastosa do bariátrico e o volume é pequeno, porque nessa fase eles estão consumindo uma quantidade pequena. A TV Bariátrica está no ar. Muito bem, a gente começa o programa dessa semana entendendo melhor o que é esse problema terrível, um incômodo para mais de 25 milhões de brasileiros e que também é uma das indicações para a cirurgia bariátrica e metabólica. Quem está conosco é o cirurgião bariátrico, Dr. Thomas Zego. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso estúdio aqui da TV Bariátrica. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Alegria nossa. Vamos definir o que é o refluxo. Tanta gente fala de refluxo, não é, doutor? O refluxo gastroesofágico, ou seja, refluxo do conteúdo do estômago para o esôfago, é uma situação muito frequente, até fisiológica, até normal. Mas em algumas pessoas esse refluxo é mais intenso, mais demorado e causa sintomas. O esôfago é o órgão que não está preparado para receber ácido. E o estômago é um fabricador de ácido. Então, quando o líquido do estômago, o suco gástrico, volta para o esôfago, ele vai causar sintomas típicos, sintomas de queimação, de azia, que pode ir até a garganta, assim como lesões na parede interna, na mucosa do esôfago, por conta desse ácido no lugar inapropriado. Agora, os sintomas, o problema são os sintomas, os níveis, né, doutor? Em um ponto mais elevado, a gente pode dizer que esses sintomas se confundem também até com o próprio infarto? Existem 2 grupos de sintomas na doença do refluxo. Um é o grupo dos sintomas tipicamente digestivos, basicamente queimação, uma dor, queimação, azia, atrás na região do peito até a garganta. Então pessoas que falam, não, a comida volta, o suco digestivo volta, me queima até a garganta, e isso pode ocorrer até durante a noite com o retorno de alimentos, levando a tosse e engasgos. Existe o grupo de sintomas que não são tipicamente digestivos, e um deles, bastante impactante, é o que confunde com o infarto. É uma dor no peito, intensa, aguda, e que leva as pessoas a procurar um pronto-socorro pensando em infarto. Mas na dúvida é melhor procurar mesmo, né, doutor? Com certeza, com esse tipo de sintoma tem que procurar pronto-socorro. Mas quando os exames são feitos, se detecta que uma grande parcela desses pacientes que procuram pronto-socorro com esse tipo de sintoma não tem infarto, tem refluxo. Doutor, e a relação do refluxo e a cirurgia bariátrica? O refluxo é mais frequente no obeso do que no magro.
Então nós temos uma parcela considerável dos nossos pacientes que chegam ao consultório para tratar a obesidade e tem sintomas de refluxo. A endoscopia mostra refluxo e estudos que a gente possa fazer a mais vão mostrar que esse paciente tem refluxo. Então, esse paciente obeso, ele aumenta até a necessidade de ser submetido a uma operação para perder peso e para evitar esse refluxo. E dentre as operações, o bypass gástrico que a gente faz para a obesidade é uma excelente solução para o refluxo também. O senhor estava falando dos níveis, né, de intensidade aí do refluxo. Quais são os níveis que indicam a cirurgia bariátrica como uma das formas de resolver o problema? Bom, se eu for pensar no paciente bariátrico obeso, se esse paciente tiver um índice acima de 35 e tiver refluxo, ele já tem indicação cirúrgica. A grande discussão é o paciente que está abaixo desse índice e tem refluxo. É um paciente que, para se pensar numa cirurgia pelo refluxo, tem que ser paciente que já tratou, já fez um acompanhamento cuidadoso e que continua tendo sintomas, ou aquele que tem alguma complicação no esôfago, principalmente úlceras de esôfago, ou uma alteração da mucosa esofágica que chama esôfago de Barrett. O fato é que isso atrapalha demais a qualidade de vida do paciente, né? Portanto, as pessoas vão levando esse problema adiante e não cuidar do problema do refluxo pode até, em alguns casos, levar a um tipo de câncer no esôfago, doutor? Não é bem assim também. Em longo prazo, um paciente que tem agressão ao esôfago e desenvolve uma alteração na mucosa esofágica, que eu citei, o esôfago de Barrett, e continua agredindo o esôfago com ácido, numa porcentagem bastante pequena, pode evoluir para câncer. Então, vamos tirar esse monstro que o Barrett vira câncer. Não. Eu tenho que tratar o paciente para evitar a agressão ácida sobre o esôfago e colocá-lo dentro da população normal. Evitar que, mesmo que em pequena chance, isso evolua para câncer. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pela gentileza aqui da entrevista conosco. Nossa reportagem preparou uma demonstração que mostra por que o refluxo causa tantos danos ao nosso sistema digestivo. Entender o que é refluxo, a gente precisa entender o ácido que a gente tem no nosso estômago, o suco gástrico. Ele é um ácido super importante para a digestão dos alimentos e é um ácido poderoso. Tem que ficar aqui. Eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente come. Olha só. O alimento está entrando. Olha só. Bom, mas você deve estar perguntando, e o refluxo? No final do nosso esôfago tem um músculo que funciona como uma portinha que deveria estar sempre fechada. Acontece que às vezes esse músculo fica flácido e o ácido que deveria ficar aqui no estômago retorna pelo esôfago. Esse é o refluxo. O que é ser? É possuir uma identidade, é pertencer, é existir. Por isso, somos. Somos transformação. Transformamos histórias e impactamos vidas. Somos coração em tudo o que fazemos. Desde o marca-passo cardíaco, a primeira terapia da Medtronic, buscamos desenvolver mais tecnologias para melhorar a vida das pessoas. Somos superação. Somos a força de trabalho, dedicação e talento de cada um que faz parte dessa história. Desde 1971, levando inovações da tecnologia médica ao alcance dos brasileiros. Somos inspiração. Somos a história e o legado da Medtronic. Nos inspiramos na missão de aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida. Somos esperança.
Somos pessoas que cuidam de pessoas com a determinação de nunca parar, pois levamos soluções para hospitais, médicos e pacientes de todo o Brasil. Somos futuro. A inovação é nossa essência. Nossas tecnologias tratam mais de 70 condições de saúde, como as cardiovasculares, neurológicas, de coluna, diabetes e outras. Fazemos a diferença para que instituições e profissionais de saúde possam seguir em frente e juntos possamos mudar a forma como entregamos os cuidados aos pacientes. 50 anos no Brasil da líder global em tecnologia médica. Medtronic Brasil, 50 anos. Somos transformação. Saúde! Estamos de volta aqui na TV Bariátrica. O assunto dessa semana é refluxo. E quem conversa conosco aqui no estúdio é o cirurgião bariátrico, Dr. Felipe Rossi. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Fernando. A nossa TV Bariátrica. Vamos começar falando qual tipo de cirurgia bariátrica é mais indicada para o tratamento do refluxo. Olha, Fernando, a gente sabe hoje que a obesidade tem uma relação muito direta com o refluxo, tá? Pacientes que são submetidos ao bypass gástrico passam a ter uma resposta melhor desse refluxo no pós-operatório da cirurgia bariátrica. Eu sempre falo muito para o paciente que a conduta ela é individualizada, é claro que a gente sempre precisa avaliar caso a caso. Mas se a gente for olhar como um todo, hoje as pacientes que são submetidas à gastrectomia vertical ou sleeve têm uma chance maior de desenvolver refluxo. Então a gente acaba contraindicando essa técnica e priorizando o bypass gástrico. Então, existe a possibilidade de um refluxo depois da bariátrica? Existe sim. A gente sabe que no bypass hoje é pequena a chance, ela é uma chance menor, mas na gastrectomia vertical, no sleeve, a chance é muito maior de acontecer. Então, a avaliação do estômago com endoscopia e com uma história adequada do paciente é fundamental para a gente definir a técnica cirúrgica antes, senão a gente pode ter problema no pós-operatório. É comum fazer a endoscopia antes? Sim, é comum. Pelo menos no nosso grupo a gente faz de rotina. Alguns convênios exigem o laudo da endoscopia antes da cirurgia para liberação do procedimento. Então a endoscopia hoje é um exame de rotina de todos os cirurgiões. Existem também as famosas soluções caseiras para tratar esse problema que faz parte do universo de tanta gente, né? A cama com a cabeceira levantada, um tijolo ali. Há muito tempo era o catálogo telefônico, né? A enciclopédia. Hoje a gente sabe que se a gente coloca um calço na cabeceira da cama, um calço de 20 centímetros, a gente deixa a cama bem inclinada, isso acaba ajudando muito nesses pacientes que têm um refluxo bem exacerbado durante a noite, tá? A gente sempre recomenda o calço e não muitas vezes... Alguns pacientes têm o hábito de colocar 2 travesseiros e aquilo acaba só inclinando o pescoço e não o tórax do paciente. Dá até dor e não é efetivo. Então, geralmente um calço na cama é muito útil. Entretanto, eu sempre gosto de frisar para o paciente que pacientes que têm muito sintoma durante a noite têm que perceber o que está fazendo antes de dormir. Então, aquelas recomendações de comer devagar, evitar líquido na refeição e, principalmente, esperar 2 horas entre a última refeição e deitar são fundamentais para um bom resultado. Essa mudança de hábito, ela também vai ser recorrente no pós-bariátrico, né? Sim. Aquilo que a gente conversa muito com o paciente de obesidade. A cirurgia não é um milagre. A cirurgia é uma ferramenta muito boa, mas que o paciente precisa ter bons hábitos. Eu falo que hábitos saudáveis do estômago é independente para o paciente operado ou não. Então, esses hábitos que eu acabei de comentar, como alimentação adequada, líquido na refeição e comer e deitar, isso indifere se o paciente é operado ou não. Mas para o paciente operado, quanto mais medidas comportamentais adequadas, melhor o resultado. O refluxo é um problema tão corriqueiro que existem também várias fórmulas de automedicação, o que é muito perigoso na maioria dos casos, né? Antiácido, até o próprio leite para acabar com a azia. Como é que o senhor vê isso? Olha, a gente na verdade nunca recomenda automedicação, né? O ideal é você sempre procurar um médico para entender qual é o seu tipo de refluxo, para entender qual é o melhor tratamento para ele. A gente sabe que tem alguns chá de espinheira santa, tem alguns mitos aí populares que parecem ter resultados, mas que a gente não tem comprovação científica. O leite, eu acho algo muito interessante, que tem muito paciente que fala o seguinte, para mim, Felipe, eu tomo leite e melhora. Mas a gente tem que lembrar que o leite é um fermentador do estômago. Então, muitas vezes ele pode até melhorar naquele momento, mas o efeito rebote e sintomas futuros vão ser pior. Ele é um mantenedor. Ele é um mantenedor. Então, assim, eu nunca aconselho colocar o leite, porque você vai estar resolvendo um problema iminente naquela hora, mas que te vai trazer complicações posteriormente. E os famosos antiácidos? Olha,
Eles são um paliativo. Ele é eu falo que ele é como se fosse um analgésico do estômago daquele momento. Então você vai tomar um antiácido, ele vai melhorar naquele momento, mas você não vai estar tratando a doença. Então ele vai ser só um paliativo para aquele momento. Vai aliviar, mas você não vai ter uma resposta futura a ele. Existe, na opinião do senhor, um número elevado de cirurgias para corrigir o refluxo? Existiu mais. Hoje a gente sabe que é menos. Então antigamente a gente falava assim de diversas cirurgias por mês para tratamento do refluxo. Hoje a gente sabe que esse número minimizou muito. Um dos motivos que minimizou muito, porque antigamente era-se muito feito cirurgia de refluxo em pacientes que tinham obesidade. E a gente via que o resultado ele era horrível. Então hoje a cirurgia bariátrica passou a ser um indicativo de pacientes que têm obesidade, mas que têm o refluxo e que trazem melhores resultados do que a cirurgia pura do refluxo para esses pacientes. O refluxo, o assunto dessa semana aqui na TV Bariátrica, pode estar relacionado também com causas emocionais, como ansiedade, por exemplo. Você sabia? Sou Thaís Costa, sou psicóloga e nutricionista, colaboradora do Núcleo de Estudos de Obesidade do Hospital das Clínicas de São Paulo. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a doença do refluxo associada à saúde mental. Você sabia que tanto o refluxo quanto as emoções, elas estão muito relacionadas diretamente uma com a outra? O mau funcionamento do organismo, ele afeta as emoções, causando muita irritabilidade, dificuldade de alimentação, pela restrição alimentar, que a doença do refluxo precisa, e nisso afeta diretamente no sono. Então acaba que a pessoa que tem uma doença do refluxo, ela dorme mal, ela se alimenta muito mal, ela trabalha com pouco conteúdo, porque a memória dela acaba sendo afetada diretamente. E é muito importante a gente estar trabalhando e tratando esses pacientes, principalmente quando a pessoa tem um grau de obesidade mais elevado, com uma equipe multidisciplinar, nutricionista, psicólogo. Muitas vezes a gente precisa entrar com o psiquiatra para entrar com medicamento. E o médico que trabalha especificamente com a doença do refluxo, que é o gastroenterologista. Então, você sabia que é importante você procurar um especialista, um profissional, para que você tenha qualidade de vida, tenha qualidade no trabalho e tenha qualidade no seu sono. Depois da cirurgia bariátrica, os cuidados com uma vida mais equilibrada são permanentes. E é claro que isso inclui movimento. Então, pessoal, esse exercício é muito simples de fazer e se chama cadeirinha. É uma série com 15 repetições. Na posição de decúbito dorsal, as pernas vão ficar em 90 graus, alternando, tocando o solo com a ponta dos dedos. As mãos, os braços, eles vão ficar ao lado do corpo, dando sustentação. Vale lembrar que o fortalecimento da parede abdominal no processo pré-operatório, ele está associado positivamente no processo transoperatório. Agora nós vamos fazer uma variação dessa cadeirinha, bilateral, onde os dois pés vão tocar suavemente o solo e voltando para a posição de 90 graus. Dessa forma, aumentamos um pouquinho o grau de dificuldade do exercício. E fechando o nosso terceiro exercício, o 100. Esse vai ser 4 séries de 25 repetições. Voltamos na posição em decúbito dorsal, pernas em 90 graus, levantando e subindo os braços. Tronco discretamente elevado, olhar na altura dos joelhos. O que é ser? É possuir uma identidade, é pertencer, é existir. Por isso, somos. Somos transformação. Transformamos histórias e impactamos vidas. Somos coração em tudo que fazemos. Desde o marca-passo cardíaco, a primeira terapia da Medtronic, buscamos desenvolver mais tecnologias para melhorar a vida das pessoas. Somos superação. Somos a força de trabalho, dedicação e talento
de cada um que faz parte dessa história, desde 1971, levando inovações da tecnologia médica ao alcance dos brasileiros. Somos inspiração, somos a história e o legado da Medtronic. Nos inspiramos na missão de aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida. Somos esperança. Somos pessoas que cuidam de pessoas com a determinação de nunca parar, pois levamos soluções para hospitais, médicos e pacientes de todo o Brasil. Somos futuro. A inovação é nossa essência. Nossas tecnologias tratam mais de 70 condições de saúde, como as cardiovasculares, neurológicas, de coluna, diabetes e outras. Fazemos a diferença para que instituições e profissionais de saúde possam seguir em frente e juntos possamos mudar a forma como entregamos os cuidados aos pacientes. 50 anos no Brasil da líder global em tecnologia médica. Medtronic Brasil, 50 anos. Somos transformação. Quem está no estúdio conosco agora, nesse programa especial gravado durante o 21º Congresso de Cirurgia Bariátrica e Metabólica aqui em São Paulo, é o Dr. José Alfredo Sadowski. Vem de Curitiba para participar da TV Bariátrica. Bem-vindo, doutor. Olá, boa tarde, Fernando. Obrigado. Seja sempre bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Doutor, quando o paciente que tem refluxo chega no consultório do cirurgião bariátrico, ele merece atenções especiais? Com certeza, Fernando. Hoje, o refluxo, a gente sabe que o paciente obeso que vem procurar cirurgia bariátrica, a incidência de doença do refluxo é muito alta na população obesa, muito mais alta do que na população normal. E, dependendo da severidade dessa doença do refluxo, vai fazer muita diferença, principalmente na escolha da técnica cirúrgica que a gente vai escolher para esse paciente. Então, por exemplo, um paciente que tem um refluxo um pouco mais importante, uma esofagite, toma muito medicamento, por exemplo, não é um paciente bom para você fazer uma gastrectomia vertical, fazer um sleeve, por exemplo. Esse é o paciente que a gente vai preferir muitas vezes fazer um bypass gástrico. Você vai tratar tanto a obesidade quanto vai ajudar no tratamento da própria doença do refluxo. Às vezes o refluxo vem também acompanhado dessa famosa hérnia de hiato, que também causa muitos problemas. Exatamente. A hérnia de hiato, ela é um fator que ajuda muito o desenvolvimento de refluxo mesmo em pessoas não obesas, né? Mas quando a gente vai fazer uma cirurgia bariátrica, independente da técnica que vai ser escolhida e essa pessoa tenha uma hérnia de hiato demoderada, mais volumosa, a correção da hérnia de hiato se faz necessária no momento da própria cirurgia. A gente geralmente corrige isso. Muitas vezes acontece do paciente lidar com refluxo e até nem achar que é uma informação relevante. Muitas vezes o paciente, que assim, uma coisa muito importante da gente comentar especificamente da doença do refluxo é que muitas vezes a severidade da doença não tem correlação com o sintoma. Então você tem, por exemplo, aquele paciente masculino ou homem que ele já até acostumou com a azia, ele não dá muita importância para aquilo e ele tem uma doença bastante severa. E você também tem o contrário, você tem o paciente que quase não sente muita queimação, sente muita azia e quando você vai ver a doença dele não é tão severa. Mas realmente alguns pacientes acostumam com aquilo e convivem com a doença sem tratar ou sem fazer nenhum acompanhamento. Por isso que os cuidados pré-operatórios são tão importantes nessa investigação, né, doutor? Exatamente. Tanto que hoje, nos pacientes que vão ser submetidos, os pacientes que têm indicação de cirurgia bariátrica, a gente faz em todos os pacientes de rotina uma endoscopia digestiva. Por quê? Porque às vezes o paciente não tem sintoma, mas na endoscopia vai aparecer uma hernia de hiato, vai aparecer uma esofagite, alguma coisa assim, e que vai influenciar depois na escolha da técnica cirúrgica. E a cirurgia bariátrica trata o refluxo somente com a perda de peso? Não, Fernando. Essa pergunta é muito inteligente, na verdade. Você tem dois tipos. Você tem a própria doença do refluxo, tá? E você tem o refluxo associado ao excesso de peso. Então, o paciente que tem o refluxo associado ao excesso de peso, ele vai melhorar muito, independente da técnica cirúrgica que for realizada. Mas aquele paciente que tem doença do refluxo, ele vai se beneficiar da cirurgia bariátrica. Existem técnicas de cirurgia bariátrica, como o bypass, por exemplo, que ela vai tratar tanto a obesidade quanto
quanto a doença do refluxo. Inclusive, hoje a gente já preconiza para alguns pacientes que precisam ser reoperados, por exemplo, que fizeram uma cirurgia de refluxo antigamente, que a nova cirurgia já seja, por exemplo, um bypass, mesmo não tendo um peso tão alto, mas para tratar o próprio refluxo, para prevenir uma nova recidiva em alguns anos. E essa prevenção é para sempre, né? Não é mágica nenhuma. Infelizmente, ainda não existe a mágica de nenhuma cirurgia, né? O refluxo, assim como a obesidade, também é crônico, né? Então, a obesidade é crônica, não tem cura, e o refluxo também não, tá? Então, assim, é para sempre, tem que ficar fazendo o controle, por isso que a cirurgia vai ajudar tanto na obesidade quanto no refluxo e manter depois o acompanhamento certinho. É um cuidado único, né? Não existe um cuidado específico para o refluxo, mas sim um cuidado holístico que faz parte de um autocuidado, né? Exatamente. Por que isso? Porque tanto na obesidade quanto no refluxo, um dos pilares do tratamento vai ser a reeducação alimentar, vai ser a mudança do hábito. Então, sempre que você faz uma bariátrica, ou mesmo quando você opera, por exemplo, só um refluxo, a mudança de hábito, a mudança da forma do paciente se alimentar vai fazer diferença, sim, no tratamento. A gente tem discutido muito aqui na TV Bariátrica essa questão de que a cirurgia bariátrica, o tratamento para algum problema relacionado à obesidade, ele não põe um ponto final na questão. Pelo contrário, ele põe 2 pontos, são 2 pontos para começar uma jornada, né? O paciente entende isso de cara ou é difícil? Perfeita colocação, e inclusive eu acho que isso é responsabilidade do médico informar isso para o paciente. Muito paciente chega no consultório para fazer a cirurgia bariátrica, inclusive com um sentimento de que ele fracassou nos outros tratamentos, tá? E que ali vai ser é o tratamento que vai resolver todos os problemas dele. Na verdade, nós estamos ali começando um novo tratamento, vai começar um tratamento que vai ser acompanhado para o resto da vida do paciente. Eu sempre deixo isso muito claro. O sucesso da cirurgia vai depender do acompanhamento que o paciente vai fazer no pós-operatório, da suplementação de vitaminas, do acompanhamento com a nutricionista, isso tudo vai fazer. Então, nós estamos começando um tratamento que não tem fim. Por quê? Porque a obesidade não tem cura. Então, a gente vai acompanhar esse paciente para sempre. Não tem cura, mas tem tratamento, e é um tratamento que é para a vida toda. Isso, né? Não tem cura, mas tem controle. E um controle bastante eficaz com a cirurgia, inclusive. E que não é nada doloroso, pelo contrário, faz bem, né? A gente está vendo essa semana que cuidar do refluxo é principalmente cuidar melhor da gente mesmo. E para isso, tem uma receita ótima para você aprender a fazer. Olá, eu sou Luísa Amaral, nutricionista, e estou aqui para fazermos juntos uma pastinha de ricota com orégano, azeite e cenoura que podemos usar na dieta pastosa do bariátrico. Então temos aqui uma fatia de ricota cortada em 4 pedacinhos, cenoura cozida, 1 colher de sopa, o orégano, que a gente vai usar 1 colherinha de chá, e 1 colher de chá cheia de azeite. Colocamos todos aqueles ingredientes aqui dentro e vamos usar o pulsar. Aqui está o patezinho pronto, bem colorido, bem saboroso. Podemos introduzir na dieta pastosa do bariátrico. Claro que sem as tomatinhas, as tomates foram para enfeitar. E o volume é pequeno, porque nessa fase eles estão consumindo uma quantidade pequena. Espero que vocês tenham gostado. Azia, queimação, insônia, falta de ar, dor no peito. Bom, quando tudo isso vai embora depois da bariátrica, é com muito orgulho que chega a hora de dizer: tá tudo bem. Sou Márcia Calil, psicóloga e paciente bariátrica. Fiz uma cirurgia em 2011
pela técnica do sleeve. E a partir de 2014 eu comecei a apresentar um refluxo muito forte e com um diagnóstico de esofagite de refluxo. Essa esofagite foi aumentando, chegou num grau tal que meu cirurgião falou que ou eu ia continuar com omeprazol o resto da vida ou iria mudar a minha técnica e fazer uma técnica do Y de Rouge. Enfim, operei, acatei a decisão dele, a sugestão dele e após a cirurgia nunca mais eu tive azia, nunca mais eu tive refluxo, pude deitar e dormir. Eu só dormia sentada. E agora, pessoal, tá tudo bem. A gente fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia de sempre. Siga a TV Bariátrica também pelas redes sociais e continue conosco. Semana que vem tem mais. Até a próxima. Saúde!